é doce ou ela é amarga? Muitas vezes se pergunta se a jurema se ela é doce ou se é amarga. A bebida da jurema, diante o uso dos materiais propícios, né, das cascas, das sementes, ela pode dar um gosto diferente, né? Ela pode dar um gosto diferente. Aí muita gente diz assim: a jurema amarga, mas para mim é um licor. A jurema amarga, mas para mim é um licor. A jurema com seus frutos sempre nos alimentou. A jurema com seus frutos sempre nos alimentou. A jurema bota flor, a jurema bota bage. A jurema bota flor, a jurema bota bage. Com a bage da jurema pastarei todos contrários. Com a bage da jurema pastarei todos contrários. A jurema amarga, mas é um grande licor, certo? Agora, na colocação do mel, né, que se coloca a jurema se coloca o mel, agora não aquele mel de açúcar, viu, Ronaldo? Aquele mel de açúcar não, o mel feito pela abelha. Certo? O mel que vem ali com favo, tudinho, se coloca também na jurema. Então, a jurema, ela tanto amarga como ela é doce. Eu perguntei. Para definir a jurema, eu diria que a jurema, ela é doce por completo. Doce por completo. E outra coisa, por exemplo, tem alguma. Como que eu posso dizer assim pro senhor? Tem algum efeito colateral? Olha, o uso da jurema, ela tem sim. Agora é a seguinte forma, por isso que se diz, o uso da jurema, ela é restrito para a liturgia. E no uso da liturgia, ela não pode ser tomada, isso eu falei alguns minutos atrás, não pode ser tomada como se toma uma cerveja ou um refrigerante, não. Sim. E outra coisa, a mulher, quando ela está gestante, ela não deve fazer uso excessivo da jurema, porque ela pode vir a ocorrer o aborto, a perda da criança. Caramba. Porque pela junção, Ronaldo, de muitas ervas, de muitas sementes, ela pode vir a causar algum problema de aborto naquela pessoa, certo? A jurema, ela não é feita, a propriedade da jurema, ela não é feita para especificamente para fazer abortiva, não. Agora é o excesso. Inclusive, Ronaldo, eu tive informações que pessoas, isso aí até uma informação que eu tive vendo algumas coisas na internet, que pessoas estão usando a casca da jurema para fazer até coisas entorpecentes, essas coisas assim. Caramba. Né? Porque ela tem uma propriedade na casca que está sendo explorada de uma forma errônea, né? Então, é mais ou menos assim igual o ayahuasca, o chá do Santo Daime. Porque o chá do Santo Daime, a ayahuasca, ela é muito amarga. Ela tem alguns efeitos colaterais também, por exemplo, ela pode produzir ânsia de vômito, ela pode produzir uma diarreia, alguma coisa assim, entendeu? E tem gente que eu também já soube que está querendo usar esse chá como entorpecente. Infelizmente, nós nos deparamos com muita coisa que vem para machucar, para nos entristecer. Isso é uma coisa que me deixa muito triste, porque o uso excessivo, seja até do amor, Ronaldo, até o amor excessivo prejudica, porque aí eles descamba para uma psicose, para uma coisa que pode acontecer, fazer besteira em nome desse amor, né? Então, tudo excessivo, tudo demais é exagero, certo? Então, eu repito, o uso da jurema, ela se restringe à área litúrgica.
ao momento litúrgico, certo? Tanto é que eu conheço várias mulheres que tem problemas no seu período menstrual, de hemorragia, coisa e tal, e tem problema de cisto no ovário, essas coisas. Então sempre os juremeiros dão um cálicezinho ao término da menstruação, quando a mulher ela termina aquele ciclo menstrual, aí aquele juremeiro vai dar aquele cálicezinho para ela tomar, ou então quando ela pare, quando ela tem neném, né, Dora? É um remédio muito bom, né, para a mulher tomar aquele cálice, não é um copo de guaraná de refrigerante não, viu? É aquele cálicezinho ali para que a mulher tome, para que aquelas raízes, o uso daquelas raízes, daquela coisa encantada, ajude a limpar o colo do útero, ajude a limpar o organismo, né? Então a jurema, ela é usada, ela pode ser usada, mas dessa forma, de uma forma breve, de uma forma com rigor, com normas. A jurema não é bebida que se vende em barraca, que a pessoa possa chegar e tá dando jurema a todo mundo ou bebendo. No período que eu fui preparado, nos caminhos da jurema, só quem tomava a jurema ali da garrafa daquela jurema do mestre era quem tinha serviço de jurema, quem tinha calça de jurema. Não é? Hoje em dia nós vemos em festas onde todo mundo bebe jurema. Todo mundo bebe jurema. Eu não vejo de uma forma negativa não, que é até bom para que a pessoa prove ali um pouquinho daquele licor para ajudar ali seu organismo naquele momento de energia. A jurema também ajudar a limpar, mas há de se ter muita responsabilidade para com esse momento. Eu tenho aqui outra pergunta, Ronaldo, aqui. Pode mandar. De Natiara Costa. Natiara Costa faz a pergunta: por que dos juremeiros usar a cabeça coberta? Olha, o porquê de se usar a cabeça coberta? É um costume das mulheres nordestinas sempre usar lenço, né? Sempre usar lenço. Então, muitas vezes o costume regional, né? Ele meio que passa para a área daquela liturgia. Os mestres de jurema, usam lenço no pescoço, porque sempre os mestres, quando eles estavam encarnados, eles estavam ali vivos, na época que eles estavam vivos fisicamente, eles usavam muito para cobrir o nariz por causa da poeira da cana, do malunguinho, né? Da poeira da cana ali que estava sendo solta ali no ar. Então é muito bom que se cubra a cabeça, até uma forma de se resguardar a sua cabeça na parte do orixá, né? Na parte do orixá também tem muitas pessoas que são juremeiro, tem muitas pessoas que são juremeiro, muita gente que são juremeiros são também pessoas de orixá, né? Tem cabeça lavada no orixá, tem serviço de bori, essas coisas. Então é muito bom que evitem, né? É muito bom que evitem a cabeça tá levando fumaça, tá levando barrufada de outras coisas. Então é muito importante que a cabeça esteja coberta, né? Então por isso, Natiara, aqui é importante que o juremeiro, a juremeira sempre esteja com a sua cabeça coberta. Eu tenho aqui uma pergunta, ele não coloca o nome aqui, ele é de João de Curitiba. Forte abraço ao povo de Curitiba, no Paraná. Ele pergunta aqui: Pai Sandro, me tire uma dúvida, temos a jurema preta e a jurema branca, qual será o nome dado à jurema que tem as flores? O nome daquelas flores nós juremeiros chamamos rainha, aquelas florezinhas amarelas que sai ali na jurema, né? Nós chamamos rainha. Eu não lembro o nome científico, botanicamente falando, né? Botanicamente falando, eu não lembro, mas nós, sacerdotes, nós cultuamos a jurema, aquela florzinha ali, que até tem um ponto da jurema que diz assim: tava sentado embaixo da palmeira,
Flor de Jurema se chama rainha. Então, aquela dali é a rainha, né? Daquele pé do Jurema ali. Então, ele pergunta aqui. As duas têm flores. As duas dão flores, né? E o uso dela, qual o uso dela no ritual? Ela tem uso, sim, no ritual. Agora, só que eu não posso colocar aqui publicamente para você, né? Até porque não tem só você, meu irmão, que está perguntando. Tem outras pessoas, depois eu posso responder em off. Vem aqui outra pergunta, meu filho. Então eu posso responder a vocês também essas outras perguntas. Ronaldo. Oi. Eu queria fazer uma colocação. Curioso, só um minutinho. O senhor me deixou tão curioso em saber o nome da folha, da flor, que eu fui atrás. Ótimo. É Mimosa tenuflora. Tenuflora. Ela está especificando a flor, né? Isso, a flor. Certo. Nós temos uma pergunta aqui de Valdemir da Silva, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Meu querido Mossoró, meu querido Rio Grande do Norte. Terra de muitos juremeiros bons. Terra de muita gente boa. Ele faz uma pergunta aqui sobre o porquê existe o culto a Jurema e por que muitas casas se omitem desse culto a Jurema, casas de tradição de orixá. Olha, Valdemir da Silva, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Muitos terreiros que cultuam candomblé, cultuam orixá, muitas pessoas, muitos sacerdotes, eles têm uma visão muito equivocada do que é a Jurema. Muito equivocada mesmo. Porque se observa, isso é uma coisa que nós temos que combater os preconceitos externos, mas também temos que combater os preconceitos internos. Como é que a pessoa diz assim? O meu orixá não aceita a Jurema. Eu fico meio que desconfiado dessa palavra. Porque a partir do momento que você cultua um índio, você é de Queto ou de outra nação, você tem ali o culto a um índio, você está cultuando a um ancestral indígena, certo? Então eu não acredito que um orixá desmerecesse o culto da Jurema. E vou lhes dizer por quê, historicamente. Quem deu apoio, quem serviu de aporte para o negro aqui nas nossas terras? Quem foi que deu aporte ao negro aqui nas nossas terras? Foi o índio. Como é que uma pessoa vai fazer um culto ao Ossan, arreia fumo, mel, otim de bel, a cachaça, né? Bota ali o oim, que é o mel, e eles assim, não, eu estou cultuando Ossan, eu estou fazendo oferenda para Ossan, mas automaticamente ele está fazendo oferenda a Maria Fulozinha, que é uma energia da Jurema, né? Ele está cultuando Ossan, ele está cultuando as folhas, o orixá. Isso quer dizer que aquelas folhas só é pertencente à cosmovisão africana. As folhas só pertencem à cosmovisão africana, porque as folhas são usadas na Jurema também. Nós na Jurema usamos as folhas. Quer dizer que a sacralidade ela fica restrita ao uso das folhas oriundas do culto orixá, Ossan. Quer dizer que a folha que se usa na mesa do mestre, a folha que o caboclo usa, ela não é sagrada? Ela é sagrada sim. Ela é sagrada sim. Não se deve desmerecer o culto da Jurema. A Jurema a prova é tanta que se você... Eu não falo nem no candomblé, eu não falo nem do culto a orixá. Eu vou pro culto a Egungun. Vamos lá pra raiz? Vamos pra raiz? Que é na raiz que a gente tira a prova dos 9. Vamos pra raiz? No culto do Lecê Egungun. Na casa de culto a Egungun lá em Itaparica. As casas que tem lá
se cultua os egunguns, que foram pessoas ancestrais africanas, mas tem a presença de um egungun, que é um índio nativo, que ele dança, sai, tem um momento litúrgico dele, igual a tem os outros egunguns da cosmovisão africana. Então, por que desmerecê-lo? Por que desmerecê-lo? Então, não existe. Isso é um equívoco, certo? Isso é uma ignorância, uma falta de compreensão. Eu sempre coloco isso, as pessoas têm uma visão de gritar, principalmente as pessoas de tradição de terreiro que cultuam o candomblé. Sofro perseguição, sofro preconceito, mas também avalio o seu preconceito interno. Porque um sacerdote de Jurema, uma sacerdotisa de Jurema, ela não pode ser respeitada como mãe e ele como pai, padrinho e madrinha? Por que ele não pode ser respeitado como tal? Isso é uma visão equivocada. Uma visão restrita de pessoas que só denotam a sua falta de compreensão e de conhecimento. A tradição de terreiro, ela se propõe, se formos observar a tradição de terreiro, ela se propõe como um grande ancoradouro, certo? Como um grande suporte. O EB, a comunidade, certo? A comunidade. O terreiro é uma comunidade dentro da comunidade. Eu conheço vários terreiros que deram sequência a uma comunidade, o exemplo Xambá, a Casa Xambá, a quem eu saúdo e respeito da pessoa de Paivo, hoje filho de Mãe Bill, Aô, para ela. Aquela comunidade cresceu ao redor do terreiro Xambá, né? Então, a comunidade, o terreiro é a grande ilha, foi o grande aporte. O terreiro é o aporte da cultura brasileira. Isso não pode ser negado por nenhum antropólogo, por nenhuma visão acadêmica. Pode desmerecer esse fato, que o terreiro é o grande aporte da cultura. O terreiro sempre se viu como ponto de agregação, como ponto de cultura, como ponto de apoio. Quantas famílias já tiveram apoio num terreiro? E digo mais, família, eu tenho entre pessoas, Dona Dora mesmo sabe disso, pessoas que hoje que são evangélicas e já usaram o terreiro dela até para morar. Usaram as dependências do terreiro para morar, né? Usaram as dependências do terreiro para morar. E como é que eu posso, numa visão de terreiro, de aporte, de apoio, ter preconceito com outra forma de religiosidade que na sua raiz estão intrinsecamente ligadas? Isso é uma observação que nós temos que fazer. O sacerdote, o babalorixá e a lorixá, eles hoje têm o direito ao culto dentro da nossa terra pelo apoio do índio, minha gente. Os quilombos, apoio dos índios. Os índios deram aporte. Passa para outro, por favor. Deram aporte ao negro. Porque o africano, quando foi raptado da sua terra, trazido para cá, que essa terra só foi separada do continente, né? Geologicamente separada do continente, mas aqui sempre foi sempre foi a terra do negro também. Mas quando ele foi trazido, ele foi raptado da África para aqui. Com quem foi que ele aprendeu a cultivar as folhas? Com quem foi que ele aprendeu a saber que tal planta era nociva, tal planta servia para um determinado tipo de problema, certo? Tal planta era nociva à vida? Ele aprendeu com o índio. Aí depois de tudo isso, o índio já tendo, antes do negro chegar aqui, o índio já tinha sua cultura ancestral, já tinha sua forma
de religiosidade, diga-se, já tinha sua forma de religiosidade. Aí esse índio é desmerecido, a sua tradição ela é achincalhada, desprezada. Eu recebo uma pergunta, como eu recebi agora dessa amiga aqui da Bahia, vou até procurar o nome dela aqui, Eliane Brandão, lá de Salvador. Vejam o teor da pergunta, minha gente, pelo amor de Deus, vejam o teor da pergunta. Ela perguntou se a Jurema religião é uma religião do segmento do espiritismo da linha de Kardec. Pelo amor de Deus, minha gente, pelo amor de Deus, nós temos que trazer à tona a Jurema, nós temos que trazer à baila essa visão, essa pesquisa. Eu observo, Ronaldo, que as pessoas do Brasil, poucas conhecem a Jurema, porque foi omitido a elas, historicamente, a sua identidade cultural. Então, isso foi construído na cabeça das pessoas. As pessoas têm que se identificar, têm que conhecer a Jurema, têm que valorizar. Caboclo, o índio, ele tem sua liturgia própria, ele tem a raiz ancestral própria. Jurema não é umbanda, Jurema não é candomblé, Jurema é Jurema. Cada um no seu quadrado. Certo? Cada um no seu quadrado. Então você veja o quanto nós precisamos, Ronaldo, quanto é importante espaços na mídia como esse da Rádio do Axé. Essa força, Ronaldo, que eu peço todo dia a Deus e a Jurema e aos nossos orixás, que abençoe você, que abençoe Pai Guimarães, que abençoe a todos que cedem espaço para que nós combatemos esses equívocos. Porque a partir do momento que nós combatemos esses equívocos, nós combatemos preconceito, nós combatemos visões equivocadas. Então isso é observado, Ronaldo, nas perguntas. Eu não sei se concorda comigo, Ronaldo. Concordo. Viu? Os equívocos. Eu tenho perguntas aqui que chegaram aqui que eu não posso responder publicamente. Até porque, por determinação do meu sacerdócio, eu não posso colocar publicamente. Sabe por quê? Porque se eu colocasse aqui, ofenderia pessoas que fazem uso de um segmento litúrgico, e eu ofenderia com as minhas palavras. E eu não estou aqui para fazer enfrentamento a ninguém. Respondo, eu não estou aqui para ser o dono da verdade. Eu não estou aqui para fazer enfrentamento a ninguém. Eu estou para fazer enfrentamento ao preconceito. Isso sim. Ao vilipêndio. Isso sim. A falta de vergonha. Isso sim. Mas eu não estou aqui para fazer enfrentamento a pessoas que muitas vezes criam os equívocos fazem os equívocos por falta de conhecimento, Ronaldo. Por falta de conhecimento. Existem perguntas aqui que, meu Deus, que eu vou responder, vou fazer na medida do possível para responder. Eu, em 1 ou 2 semanas, eu vou responder, porque é muita, Ronaldo. O celular ontem travou hoje de novo. Mas sabe o que o senhor tem que fazer? Deixa eu dar uma ideia para o senhor. Começa, ao invés de ficar divulgando, por exemplo, na página do senhor, começa a pedir pro pessoal jogar pro nosso chat, pro nosso Face. Sim, pode, e também pode botar as perguntas na minha fanpage, né? Porque nós a gente pode dividir, fica melhor ainda pro senhor. Nós temos aí uma fanpage que eu peço aí a meu filho aqui, e passe aí para você os dados aqui, porque eu tô com tanta coisa aqui na mão que não tá dando para ler, nem eu lembro, né? A nossa fanpage. Eu vou dar uma olhada aqui meio que depressa. Então, para que essas pessoas, e outra coisa, muitas pessoas pedindo para me adicionar no Face.
O Face já estourou, já chegou em 5 mil pessoas, não entra mais ninguém. Ainda bem que eu acho que eu fui de número 5 mil, viu? Então o que é que acontece? Eu não vou fazer outro Face, como foi aconselhado fazer, porque para mim se torna muito difícil outro Face. Porque eu não vou ter tempo hábil e eu acho que as pessoas merecem respeito, merecem nas suas colocações, nas suas perguntas. Eu tenho obrigação de respondê-las, eu tenho obrigação de atendê-las, mas seria humanamente impossível, até porque eu conheço pessoas que têm 2, 3 Face, mas tem uma equipe ali para ajudar. Posso dar uma ideia para o senhor? O senhor pode pegar, divulgar a nossa página no seu Face e redirecionar essas pessoas para a gente, que o que a gente faz? A gente consegue fazer um caminho entre o senhor e essas pessoas. Pois não, e o site é Babalorixá e Juremeiro Sandro de Jucá, né? É um site pessoal, quem quiser pode ir lá deixar sua pergunta, e na medida do possível, porque a fanpage ela é mais ampliada, né, Ronaldo? Ela tem capacidade para agrupar um número maior de pessoas. Então eu não tenho condições de ter 2, 3, 4 Face para responder essas pessoas. Não vou ter tempo hábil para isso. E também eu não vou autorizar eu fazer 2, 3 Face, botar meu filho ou outra pessoa para responder por mim. Isso também eu não vou fazer. Eu acho que isso eu não vou fazer, porque tem perguntas que eu não me acho no direito de passar as pessoas. A pergunta foi feita para mim, então eu tenho que respondê-las. Porque a partir do momento que eu passo esse direito para outra pessoa responder e a pessoa dá uma resposta errada e acontece qualquer coisa lá na frente, eu serei responsabilizado. Então eu quero responder a você, ouvinte, que está ouvindo agora, que está participando do programa agora. Eu quero responder a você e ter a responsabilidade naquilo que ele responder. Porque se houver algum equívoco, alguma coisa, eu sou o responsável. Eu não quero delegar isso a ninguém. Não que outras pessoas tenham menos competência ou não estejam qualificadas para isso. Então, para responder uma pergunta e de repente tu falou, uma pessoa que está mandando Pai Sandro? Pai Sandro? Pai Sandro? Pai Sandro? Opa, tá ouvindo bem? Tô ouvindo. É que deu um probleminha aí e o áudio do senhor sumiu total. Pai Sandro? Oi? Deixa eu ver se tá tudo ok aqui. Tá ok? Agora voltou. Voltou? Ótimo. Então, Ronaldo, você pode fazer alguma pergunta aí? Olha, Pai Sandro, eu acho melhor a gente como que eu posso dizer? A gente pôr as considerações finais, porque estamos quase em cima da hora, né? E a pena é que o nosso programa é de 2 horas, porque até eu queria fazer mais, porque é muito, muito interessante. Porém, o que acontece? A nossa gravação da rádio é para 2 horas, entendeu? Eu vou ver com meu filho a possibilidade de depois tentar dar uma esticadinha nisso, mas a gravação da rádio é para 2 horas, porque senão o que acontece? Ela corta. Pois não. Então, você está me ouvindo bem, Ronaldo? Agora eu tô. As minhas considerações finais são as seguintes: desejando muita paz, muita saúde, muita felicidade a todos, agradecendo ao povo. Teve uma pergunta aqui de uma pessoa de Alegrete, né? Não botou o nome do estado, mas a cidade o município é Alegrete. Fez uma pergunta aqui, então eu quero agradecer a cada um amigo, a cada uma amiga que participou desse programa hoje.
sendo ele da religião ou não. Espero ter feito o meu trabalho, ter desempenhado a minha função aqui com maestria. Espero ter respondido à perspectiva dos meus irmãos e irmãs juremeiros de todo o Brasil em trazer uma palavra firme, uma palavra sensata, uma palavra reveladora sobre a Jurema. Agradeço a você, Ronaldo, agradeço ao Pai Guimarães e aos guerreiros do Axé, pedindo nesse momento que nossos irmãos aí de São Paulo se conscientizem, nossos irmãos de Jurema de São Paulo se conscientizem dessa luta. Meus irmãos de São Paulo, se conscientizem dessa luta, da nossa necessidade de termos vez e voz para a nossa religião. Eu peço encarecidamente a meus irmãos. Você tá bem, Ronaldo? Oi, Pai Sandro. Tá me ouvindo bem? Mais ou menos. Agora tá melhor? Tá sumindo. Só um momento aqui. Pedir a meu filho para ver aqui. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Pronto, então o que eu peço é que os nossos irmãos de terreiro se conscientizem da necessidade da valorização de nossas tradições, do respeito, que a Jurema merece respeito, o Candomblé merece respeito, nossas tradições merecem respeito. Quem não reage, rasteja. Quem não reage, rasteja. E a luta, a nossa luta pode nos levar até a perigo. Não é, Ronaldo? Verdade. Há perigos que a gente não sabe. A nossa luta pode nos levar a perigos, inclusive a morte. Mas eu acho que é melhor que nós tenhamos a luta e o perigo, porque aquele que luta, ele pode até sofrer o perigo da morte, mas aquele que não luta já morreu. Aquele que não luta, ele já morreu, ele está perdido já. E os que lutam, os que reagem, eles não rastejam. Então eu agradeço a essa rádio, espero que na próxima quinta-feira, né, Ronaldo, a gente esteja mais organizado, né? Nossa estrutura de comunicação esteja melhor, a gente possa dar uma dinâmica do programa com mais, trazendo, que meu desejo é o quê? Trazer para esse momento pontos de Jurema, não é, Ronaldo? É verdade. Trazer pessoas, juremeiros e juremeiras, cantando, para que o povo escute, para que o povo saiba o que é a Jurema. O meu grande desejo é isso. Esse programa não é de Sandro de Jucá. Esse programa é da Jurema. Esse programa é dos juremeiros e das juremeiras. É de todo o povo de tradição de terreiro. Então, próxima semana eu quero trazer pessoas que cantam muito para a Jurema, pessoas cantando pontos para a Jurema, entrevista com outras pessoas, eu trazer depoimentos de outras pessoas para enriquecer, para abranger essa visão de Jurema para todo o Brasil. Então, meu forte abraço, Ronaldo. Muito obrigado. Eu agradeço a você, agradeço ao Pai Guimarães e a todo o povo do Brasil. Salve a Jurema Sagrada. Salve. A gente... E lembrando, a luta pode nos levar até o perigo da morte, mas quem não luta já está morto. É Pau Guiné, salve a Jurema. Um abraço a Dona Neném, um beijo, Dona Neném, da Paraíba. Um beijo a todas as juremeiras e todos os juremeiros. Peço bênção a todos vocês. E que continuem participando da Rádio do Axé, porque a Rádio do Axé, Pai Guimarães e Ronaldo, é Pau Guiné. Que assim seja. Um abraço forte pro senhor. Quinta-feira nós estaremos de volta com o programa Revelando a Jurema Sagrada, Pai Sandro de Jucá. Boa noite a todos. Boa noite, amigos, irmãos da Rádio do Axé. Aqui quem fala é seu irmão Ronaldo Pereira. É isso aí, 20 horas em ponto, começando
mais uma programação para você, que é feito com todo carinho, revelando a Jurema Sagrada com Pai Sandro de Jucá. Fala, Pai Sandro, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Ronaldo. Boa noite a todos os nossos ouvintes, aos irmãos, aos amigos que estão nesse momento em sintonia nesse programa, e que a gente possa passar uma informação qualificada, responsável para todos os nossos companheiros. Saúdo também a pessoa do Pai Guimarães, o nosso grande guerreiro do axé. Pai Sandro, tem aqui uma pergunta aqui bastante interessante, e eu gostaria de ver se o senhor poderia abrir o tema da Jurema com essa pergunta, pode ser? Pode ser. Tá, estão perguntando aqui pro Pai Sandro, como que se abre uma gira de Jurema? Olha, uma gira de Jurema, ela é aberta, primeiro se canta para os trunqueiros, né? O que seriam os trunqueiros? Os trunqueiros seriam entidades sinonimamente aos Exus, guardiões, né? Os guardiões da gira, do terreiro. Então, se cantaria para os trunqueiros, e um dos principais trunqueiros, que é Malunguinho, né? Que é o grande guardião da Jurema. Então, Malunguinho, se canta para Malunguinho, se sauda Malunguinho, se sauda as trunqueiras, e daí se abre o restante da dinâmica da cerimônia com os caboclos, se sauda os caboclos. Agora eu queria fazer uma ressalva, Ronaldo, porque existe em alguns tipos diferentes de formas de culto da dinâmica da Jurema, e as pessoas cantam primeiro para caboclo. Tem muitos terreiros que abre logo com caboclo, né? Canta para caboclo, depois canta para Malunguinho. De hipótese nenhuma eu vou divergir, nem achar errado, até porque, eu repito, eu não estou aqui como dono da verdade, eu não estou aqui como normatizador do culto à Jurema, eu estou aqui como colaborador do conhecimento da Jurema. Então a dinâmica se dá, se canta para os tronqueiros, canta-se para Malunguinho, canta-se para os caboclos, para os índios, e depois aí pode se cantar para os mestres, para as mestras, né? Pode a dinâmica da liturgia, sempre uma gira, quando abre-se uma gira, sempre a gira seguindo a posição anti-horário, assim como no candomblé, quando é uma Jurema de gira, porque nem toda Jurema é de gira, porque a Jurema ela é dividida em três partes, que pode ser a Jurema, fazer a gira da Jurema, como a Jurema de mesa e a Jurema de chão. A primeira, a Jurema de mesa e a Jurema de chão e a gira. Nessas três dinâmicas sempre se obedece nesse critério, se saudando os trunqueiros e depois os caboclos. Na mesa da Jurema da mesma forma. Agora tem reuniões de mesa que se abre só com o Malunguinho, só com os caboclos, e são formas, são nuances da Jurema que nada desmerece o seu real valor. Entendi, nossa, muito interessante. Por exemplo, na Umbanda nós batemos cabeça, tem a defumação, né? Sim. Dentro da Jurema, sempre quando vai se iniciar uma gira, a primeira coisa que se usa é a defumação. Certo. A fumaça é a forma mais sagrada, mais sacralizada para que seja aberto a Jurema, sempre com a fumaça. Se canta a defumação, se canta os pontos de fumador, para posteriormente cantar para os trunqueiros ou abrir logo com o caboclo. Mas a dinâmica da Jurema sempre é essa. Não se abre Jurema sem defumação. Entendi. Nossa, muito interessante. É bom a gente até entrar assim, meio com um tema assim, porque o que acontece? Tem muita gente aqui em São Paulo, né, e outros lugares aí do Brasil que não conhecem direito o que é a Jurema, né? Podem conhecer, por exemplo, a árvore Jurema, mas não conhecem a gira da Jurema, como ela é feita, né? Se uma ritualística, vamos dizer assim, meio parecida com um bando ou com um candomblé. E tendo o senhor aqui
como um juremeiro consagrado, né? Fica mais fácil para o pessoal entender, muito porque o senhor fala também muito bem, tá? Na rádio, então fica sensacional para o pessoal aqui entender. Eu fico muito honrado, muito lisonjeado, até porque isso é uma regra de ofício, porque eu também sou radialista, né? Que bom. Há muitos anos eu também sou radialista. Eu já tive programas na Rádio Cidadania em Jaboatão, já tive participação em várias rádios e várias empresas de comunicação de Pernambucana e de outros estados também. Então a gente tem uma certa experiência. Eu tive na Rádio Cidadania quase 10 anos, sempre participando, tendo um programa fixo pela manhã, no programa de Chico Lucena, que é um dos apresentadores. Outro amigo também, que era radialista dessa Rádio Cidadania, que é uma rádio importantíssima para Jaboatão, para o município de Jaboatão, que é uma cidade circunvizinha aqui de Recife, né? Da área metropolitana do Recife. E nós sempre desempenhamos o quê? Um atendimento. Aí a gente não dava ênfase só a Jurema. Eu colocava Búzios, sempre colocando Búzios, dando orientação de banhos, de alguns tratamentos com ervas. E isso é uma coisa muito importante para se usar a mídia. Porque se usando a mídia de uma forma qualificada, de uma forma importante, nós mais do que valorizamos a nossa forma religiosa. Ao contrário, nós empoderamos a nossa forma de tradição, certo? Então a gente tem uma certa experiência de já mais de 10 anos de sempre estar se comunicando com o povo, trazendo informações para luzir mais ainda, dar uma conotação mais importante do que muitas vezes é observado na mídia, aonde boa parte da mídia usa suas colocações para nos depreciar, para nos colocar como religiões de submundo, como religiões de excluído. E nossa religião, ela tem liturgia própria, ela tem doutrinas próprias, e é uma religião que merece muito respeito. Entendi. É muito bom o senhor falar sobre isso daí, porque há um tempo atrás, né, um juiz, ele até disse que Umbanda em Candomblé não era religião, e sim uma seita. Aí depois, com o movimento que teve, ele teve que voltar atrás naquilo que ele falou. Pois não. Nós vemos diuturnamente, Ronaldo, esse equívoco, esse grande equívoco, mas isso, ele vem arraigado no histórico do Brasil. Sempre a religião do negro, sempre a religião do índio, ela sempre foi desmerecida. Ela foi sempre desmerecida. Isso uma coisa histórica, uma coisa que está arraigada e que é a minha obrigação como sacerdote e a obrigação de todos os sacerdotes, de todos os adeptos da religião, combater esse preconceito, certo? Ontem eu vi no programa do Ratinho, ontem na televisão, uma colocação de Ratinho que me deixou muito triste. Quando ele fazendo uma entrevista com Cabrini, eu acho que você deve conhecer aí da mídia de São Paulo, do Brasil inteiro, ele fazia uma colocação sobre a violência, sobre as formas da violência, e ele colocava a importância da religião em benefício de auxiliando as pessoas contra essa violência. Então Ratinho colocou na hora, nas palavras dele, ele falou sobre o padre e sobre o pastor. As palavras de Ratinho ontem, a religião é muito importante. Se não fosse o padre e o pastor orientar esse povo, toda forma de religião, toda forma religiosa é importante. A partir do momento que ela não segregue, a partir do momento que ela não desmereça as outras formas de cultura e de religiosidade. Entendeu? Então, faltou a boca do apresentador Carlos Massa ele colocar a figura do padre, a figura do pastor, a figura do rabino, a figura do babalorixá, da ialorixá, do juremeiro, da juremeira. É verdade. Tanto que... Faltou ele do umbandista, do sacerdote umbandista, porque somos religiões.
sobre religiões também. E é na nossa casa, é no nosso ombro que muitos desses que vão para a igreja evangélica, muitos desses que vão para a igreja católica, inclusive eu já atendi até padres, eu já atendi evangélicos e atendo evangélicos na minha casa, certo? Então é no nosso ombro, é sobre a égide do nosso achar, que muitos deles choram suas lamentações e vêm beber da nossa fonte, vêm procurar orientações para seus desgastes, para seus problemas pessoais. Então, quando se colocar, isso eu venho combatendo há mais de 15 anos, porque muitas vezes, eu acho que você lembra, e os nossos queridos ouvintes se lembram, quando foi discutido no Supremo Tribunal Federal a questão das células-tronco. Eu acho que você lembra disso, não lembra, Ronaldo? Sim. Então foi questionado a parte religiosa, então foi chamado padres, a CNBB deu sua palavra, o segmento evangélico deu sua palavra, mas faltou pautar-se essa resposta, essa palavra, com todos os que fazem religião no Brasil. Isso é verdade. De uma forma equânime. Eu não estou aqui, o meu discurso não é contra católico, não é contra evangélico, não é contra ninguém. O meu discurso sempre vai ser, sempre será o respeito equânime. O respeito equânime. Porque é vergonhoso para o cidadão brasileiro ele ser obrigado, eu vou fazer aqui uma colocação que talvez muitos acadêmicos não gostem do que eu vou falar, mas é vergonhoso o cidadão brasileiro ele ser compelido a falar inglês, falar francês, espanhol, se ele não conhece a sua língua nativa, a sua língua mãe. Verdade. Isso é uma vergonha nas nossas escolas, não ser ensinado a língua tupi-guarani, não ser ensinado a língua iorubana, né? Os dialetos, as grandes formas de dialeto africano. Como é que eu sou um cidadão brasileiro, oriundo de negros e africanos, de negros africanos e de índios, e eu não tenho conhecimento, eu não sei o que é, eu não conheço a minha língua nativa? Isso é um caso vergonhoso que a Lei 10.639 tentou corrigir. Mas infelizmente, com a leniência dos políticos do nosso país, sua grande maioria, certo? Essa lei não se deu continuidade. Então o povo brasileiro ele tem que se reconhecer, ele tem que reconhecer sua identidade cultural. E nada mais importante do que ele conhecer as suas raízes ancestrais. O índio, a história do índio, tão bem contada pelos irmãos Vilas Boas, né? E os índios, a história dos índios, a história dos negros que foram raptados, certo? Porque se coloca, eu não sou descendente de escravos, eu sou descendente de pessoas escravizadas, de pessoas que foram raptadas, de pessoas que foram retiradas das suas casas, da sua terra, para servir de empregado, para servir de escravo. Então é vergonhoso o nosso país ainda ser exposto na mídia pessoas como apresentadores como Ratinho, como outros e outros apresentadores, que deveriam mais procurar se educar, procurar estudar, procurar esmiuçar o conhecimento do que ele está falando. Porque não é se propor numa mídia segregadora e querer impor às pessoas aquela norma preconceituosa vigente, que é a visão de demonização das culturas de tradições de terreiro. E é para isso que eu estou aqui. Eu estou para dar minha colaboração, junto com você, com o Pai Guimarães e com outros e outras. Eu estou aqui fazendo minha parte. Porque é vergonhoso no Estado brasileiro, um Estado que foi construído em cima do sangue dos índios e dos negros, hoje em dia não se valorize essas pertenças. Isso é uma vergonha para nós brasileiros. A bandeira do Brasil deveria ter no seu símbolo um penacho e a mão do negro. A mão do negro. Porque foi essa mão que ajudou a construir o país. Foi essa mão que ajudou a levantar os alicerces desse país. Então,
A nossa obrigação, Ronaldo, é trazer essa informação, é trazer essa palavra, é trazer isso não só como forma de alento, não. É como forma de afirmação, de empoderamento, sim. Porque nós precisamos dizer e deixar para nossos netos que eles têm sangue de índio, eles têm sangue de negro. E isso é que me enche de orgulho nesse momento. Poder ter esse espaço, agradeço a você, ao Pai Guimarães e a todos, aos nossos queridos ouvintes que estão nesse momento em todas as partes do Brasil. Eu estou aqui com gente de Rondônia a Paraíba, mandando mensagem aqui. Então é muito, muito bom nesse momento a gente ter esse espaço, Ronaldo. É verdade. Inclusive eu queria fazer até uma ressalva aí. Eu não sei se o senhor já ouviu algum programa meu de terça-feira, tá? Mas o nosso programa, o Papo de Umbanda, é um programa um pouco diferente. Por exemplo, o senhor fala muito sobre a Jurema, né? O Lúcio, que faz o programa na quarta-feira, ele fala sobre a Quimbanda. Só que o nosso programa, o Papo de Umbanda, o que ele faz? Ele traz pessoas, tá? Para falar. Terça-feira passada, a gente conversou, batemos um papo muito legal com o Padre Beto, sabe? Ele fez questão, ele falou, não, pode deixar, fica tranquilo, a gente vai fazer o programa sim, sabe? E ele veio fazer o programa Papo de Umbanda comigo. Agora em outubro a gente vai trazer um pastor evangélico para fazer o programa com a gente. Por quê? Eu quero mostrar o seguinte, que a gente é uma religião tão gostosa, mas tão gostosa, que a gente não tem preconceito com ninguém. A gente não procura colocar alguém contra a parede, entendeu? Tanto que com o Padre Beto eu falei para ele assim, o senhor responde se o senhor quiser. Ele falou, não, toda pergunta que vier eu vou responder, a não ser que eu não saiba, mas toda pergunta será bem-vinda e eu vou tentar responder sim, sabe? Foi um programa maravilhoso, sabe? Agora, será que um outro padre, um outro pastor daria, vamos dizer assim, uma oportunidade pro Pai Sandro de Jucá falar de Jurema numa rádio evangélica? Ronaldo, eu acho que isso aí seria muito difícil, mas não impossível. Porque eu acredito na consciência humana, eu acredito que existem pessoas que não se vendem, eu acredito em pessoas que têm discernimento e sensatez para se debruçar sobre religiosidade, principalmente essa religiosidade, essa visão cultural, essa visão de religiosidade brasileira. Eu acredito que tenha pessoas que tenham coragem para isso, mas infelizmente a mídia, principalmente a mídia das igrejas eletrônicas, elas não dão espaço para isso, entendeu? Elas não dão espaço para isso. Mas por que elas não dão espaço para isso? Elas não dão espaço para isso para que as pessoas não tenham o senso de discernimento, que as pessoas não tenham a compreensão que existe um algo mais. Não é só aquilo de venda de cavalo que se coloca ali que o cavalo só tem que ver aquele caminho que for determinado, não. Entendeu? A mídia, a grande parte da mídia, é sabido que a grande parte da mídia ela é uma mídia manipulada em benefício, em prol e direcionada a um segmento segregatório, a um segmento exclusivo. Entendeu? E se observa que muito desse segmento pentecostal, existe pessoas ali que têm uma visão ampliada, que sabe que existe um algo mais, que sabe até que antes de se falar em Jesus, já se falava em Oxalá. É verdade. Que antes de se falar em Jesus, já se falava em Tupã. Uhum. Eles sabem. Mas é aquela visão daquela mídia massificada para o negativo, para a opressão, para desmerecer, de uma visão de um Cristo que muitos deles mesmos desmerecem. Porque as palavras cristãs, muitas delas, sendo ditas que colocadas por Cristo, eu não sei, né? Diz o quê? É uma palavra de agregação, é uma palavra de amor, é uma palavra de alento.
Eu queria dar uma ressalva para uma palavra, Ronaldo, se você me permitir. Com certeza. Aquela palavra que Jesus tratou com os ricos. Quando o rico veio procurar ele, uma pessoa rica, veio procurar ele para seguir. E o que foi que ele respondeu? Segundo as escrituras bíblicas: doa tudo o que tens aos pobres e me segue. De verdade. Agora eu pergunto, qual pastor, qual dono de igreja de eletrônicas seguiria esse exemplo? Essa pergunta eu deixo no ar. Essa é difícil para responder, viu? Qual o pastor, qual o dono dessas igrejas eletrônicas que iriam pegar sua Hilux blindada, que muitos deles têm que andar em carro blindado mesmo, né? E pegariam esse carro e venderiam para ajudar numa instituição de caridade. Como a gente teve no Brasil o grande exemplo de Chico Xavier, né? Chico Xavier, que foi um homem que dedicou sua vida ao próximo. E incansáveis vezes eu vejo pessoas no segmento neopentecostais desmerecer um homem daquele, um homem que pautou sua vida pela caridade, um homem que pautou sua vida a auxiliar o próximo, um homem que pautou a sua vida, poderia ter ficado rico, milionário, né? É verdade. Os direitos autorais que Chico Xavier tinha, ele podia ter tido milhões, mas ele não quis, ele dedicou a sua obra, a obra que na visão dele era uma obra que não pertencia a ele, ele se viu só como porta de uso para essa obra ser constituída. Ele podia ter usado isso em benefício próprio, mas o que ele fez? Ele doou, ele ajudou, ele estendeu a mão. E muitas vezes esse Chico Xavier é demonizado também por muitas pessoas do segmento neopentecostais. Porque eles não conseguem enxergar, muitas vezes não conseguem enxergar esse amor que para eles não é latente na tradição de terreiro. E é latente. Quantas Ialorixás já cederam sua casa? Eu mesmo dou um exemplo para você. Eu tive um terreiro a próximo à Policlínica Arnaldo Marques, que é uma clínica que tem aqui no Ibura, e deu uma tempestade e caiu uma barreira em cima de umas casas. Eu abri as portas do meu terreiro para botar essas pessoas lá dentro, entendeu? Na época eu botei uma família lá dentro, até que os órgãos competentes dessem seguimento para fazer o tratamento devido. Mas eu vi muitas igrejas bonitas não fazer isso. Eu vi muitas igrejas bonitas, inclusive igrejas católicas do meu bairro, não abrir suas portas. Essas pessoas. Então é esse tipo, é essa ferida que a gente tem que botar o dedo. A gente tem que falar, que debater, que sentar. Eu acho que um pastor abrir um programa, ele sabe que se ele for abrir um programa, primeiro o programa não é dele, o programa é dessa mídia manipuladora, né, do segmento neopentecostal. Ele não vai abrir para o pai de santo, para o sacerdote, chegar lá e falar do caboclo, falar do orixá. Ele não vai abrir. Ele não vai abrir porque, primeiro, se ele abrir, ele vai estar mostrando um precedente negativo às finanças do chefe dele. Porque aí vai despertar o espírito de autocrítica das pessoas, aí vai despertar o pensamento humanitário das pessoas, e isso eles não querem. Eles querem o povo seguindo como se fossem cavalos ali com aquele negócio ali no olho, para só olhar ao caminho que eles determinarem. É isso que eles querem. E diante disso é que nós estamos vendo nosso país se afundando, e essa guerra que eu já venho falando há muito tempo, essa guerra religiosa, certo? Sendo cada dia mais fomentada. Porque eu quero que me digam qual foi o terreiro, qual foi a igreja evangélica que foi atacado por povo de terreiro. Essa pergunta eu faço a você e faço a qualquer ouvinte que esteja nesse momento. Não tem. Eu quero que me digam qual foi a igreja evangélica que foi atacada por povo terreiro, que teve seus microfones quebrados, seu púlpito quebrado, incendiada. Não tem. Nós somos um povo muito pacíficos, pai. Mas é isso que o povo de terreiro tem que começar a observar. Essa nossa passividade, eu não estou fazendo essa colocação, levando
para o campo da violência. Deus me livre, eu não seria irresponsável de fazer uma colocação dessa, certo? Eu não faria uma colocação dessa. Eu estou dizendo isso aqui para tentar acordar o nosso povo. O nosso povo está passivo demais. Eu não estou querendo que ninguém invada a igreja, nem que faça as mesmas atrocidades que historicamente nós sofremos, as violências que nós sofremos. Eu estou pedindo para que o povo de terreiro se acorde, para procurarmos tomar ações propositivas para a nossa tradição, começar a botar a cara para bater, começar a ir participar de programas, começar a fazer ações que realmente dignifiquem nossa fé, porque chega a ser vergonhoso. Nós não podemos ficar omissos diante do que estamos passando. Nós não podemos. Hoje nós temos o braço forte da mídia, da internet, que a gente pode divulgar, que a gente pode se comunicar, que a gente pode dizer: nós somos cidadãos brasileiros e merecemos respeito também. Entendeu? Quantos terreiros a gente vê aí, quantos terreiros foram invadidos por segmento evangélico, povo de terreiro perseguido, terreiros incendiados, certo? Por pessoas manipuladas, por massa de pastor canalha. Me perdoe, mas a colocação é essa: o sacerdote irresponsável, porque isso é uma coisa irresponsável. Um sacerdote não pode de hipótese alguma usar, como eles dizem, o rebanho para jogar contra o irmão, não. E você está acostumado a ver isso, não é, Ronaldo? É verdade. Na mídia, todos nós vemos terreiros de umbanda, terreiro de candomblé, a tradição de terreiro sendo invadido, queimado, destruído, quando na hora da sua liturgia chega a gente do segmento evangélico, esculhamba, maltrata. Eu já assisti, já aconteceu isso. Eu era criança, isso aconteceu na casa da minha avó. Nós estava tendo uma festa para Jurema, e o vizinho, ele pegava os caixas de som e botava na parede, porque as casas da Vila do Ipsepe, elas eram aquelas casas de vila que dividiam a mesma parede, né? E eles botavam a caixa de som virado para a parede, e quando não acharam que estavam satisfeitos, invadiram o quintal da minha avó, o terraço da minha avó, jogando papel na hora da festa no meio do povo, que quase acontece um desastre. Graças a Deus não aconteceu, né? E então são essas coisas. Nós somos historicamente, vamos ficar de braço cruzado? Nós temos que reagir. Então, uma das formas de nós nos qualificarmos para essa batalha é o campo político. É o campo político, não existe outro. Procurarmos pessoas qualificadas, pessoas que já têm uma história de luta dentro dessa batalha, e apoiarmos. O que nós não podemos é continuarmos sermos subservientes a esse sistema ditatorial canalha que vem a cada dia que passa desmerecendo o povo de tradição de terreiro. Essa é a minha visão, Ronaldo. Mas o senhor está certo. A gente tem que ser um povo pacífico, porém a gente não pode ser um povo bobo. Pois é, a gente tem que ter esse senso de reação para poder nós colocarmos e dizer: nós somos brasileiros também. Muitas vezes somos vistos como marginalizados, mas nós pagamos impostos igualmente a qualquer outro segmento evangélico, católico, né? Qualquer segmento religioso. Os cidadãos, eles cumprem. Nós obedecemos à lei, nós vivemos sobre a égide da lei. Quer dizer que nós temos deveres, mas direito nós não temos? Na hora dos deveres nós obedecemos, mas na hora de termos o nosso direito assegurado, nós não somos respeitados? Que país é esse? Que Estado laico é esse? Que Estado laico é esse que chancela o direito a um segmento de uma igreja eletrônica ter horário na televisão, usar a mídia, usar a concessão de rede pública de rádio e televisão para demonizar o irmão, e nós não fazemos nada? Nós ficamos omissos? O povo de terreiro tem que acordar. Chegou o momento. O momento é agora. O momento é ontem. Nós temos que acordar. Eu observo, Ronaldo, a mídia. Se você acompanha uma grade de uma rede de televisão, você pode observar, principalmente da empresa como Record e outras,
é pau 24 horas, é desmerecimento, é humilhação. As madrugadas nem se fala, na madrugada é que o bicho toma conta. Tem até, eles estão, muitos segmentos que eu já vi aí, estão até recebendo entidade para dizer que para pedir dinheiro para a igreja. Isso é incrível, né? É um tranca-rua dizendo, não, tô aqui porque ela quer dar dinheiro para a igreja, não sei o quê, e se der dinheiro para a igreja vai acabar com a minha força. Isso é uma pouca vergonha. O nosso Brasil, Ronaldo, ele está sofrendo uma crise muito grande, mas uma das piores crises que nosso Brasil está sofrendo é a crise de caráter, é a crise de personalidade, é a crise da falta de brio. Infelizmente, hoje nós temos mais canalhas do que homens de bem. Infelizmente. Tem muitas pessoas que estão usando a mídia, usando um nome, usando uma visão histórica de um segmento religioso para ganhar dinheiro, certo? Para ganhar dinheiro, para ficar milionário e para pisar. E usando isso a desmerecimento da tradição da cultura brasileira. E nós temos que ter coragem e discernimento para enfrentarmos isso peito a peito e dizer, nós temos direito a vez e voz. Infelizmente, eu sei que o meu discurso muitas vezes não agrada a todos, mas o meu discurso é esse. Nós temos, povo de terreiro tem que acordar. Esse é meu pensamento, Ronaldo. Tá certo. É isso aí, quiseram todo mundo pensasse assim. Eu quero nessa introdução, nesse início de programa, né, Ronaldo? Eu queria que, se você me consentir, fazer algumas saudações aqui. O programa é do senhor. O programa é nosso, o programa é nosso. Eu não sofro de egocentrismo, não, graças a Deus. Eu quero saudar aqui juremeiros históricos de Pernambuco e da Paraíba. Eu quero saudar aqui Maria do Lacaz, primeira e segunda, mestre Flósculo Guimarães, mestre Zezinho, a mestra Jardecília. Quero saudar aqui seu João Romão do Nascimento, que foi um dos grandes juremeiros pernambucanos, e a sua esposa ainda hoje, graças a Deus, Dona Lourdes, a quem eu peço bênção nesse momento, e mando um abraço para Dona Lourdes, a esposa dele. Seu Antônio do Monte, que foi um juremeiro de qualidade, certo? Saudar aqui, pedir bênção à família desses juremeiros, meu avô João Elias do Nascimento, João Urubá, que foi quem preparou meu pai Brivaldo na Jurema. Então eu quero saudar todos os juremeiros, mãe Terezinha, graças a Deus, Dona Dora, Cremilda, Dona Cremilda, Dona Cícera, pessoas que contam e fazem parte desse feeling, desse link com essa ancestralidade. Então eu peço bênção a todos vocês, aos que estão materialmente aqui, os que estão espiritualmente. Eu peço a licença de vocês, eu peço o agô, como diz na visão africana, eu peço a licença de vocês para que eu possa usar um pouco do dom que Deus e vocês me concederam para poder falar dessa tradição de Jurema. Minha avó Brasilina Lopes da Silva, a minha avó, minha saudosa, e foi quem me preparou nesses caminhos de Jurema também. Minha madrinha Josefa Quintina da Luz, Dona Zefinha, foi quem minha madrinha Eunice. Então eu saúdo a esses ancestrais, a essas pessoas, Dona Marlene daqui de Recife, Dona Marlene de Oxum Jangurá, que era uma grande juremeira, uma juremeira de competência boa no cachimbo, certo? E tantos outros que construíram essa estrada, qual eu estou conseguindo passar, Ronaldo. Realmente a gente tem que sempre saudar os mais velhos. Com certeza, o meu respeito. Olha, eu estou aqui, Ronaldo, o celular já travou aqui com tanta... Tem um bocado de pergunta aqui, eu queria, já que a gente pudesse já se desbruçar sobre essas perguntas. O senhor manda. Eu estou aqui com a pergunta de Eduardo Herbeli, da cidade de Campina Grande.
ele parabeniza o nível do programa. Muito obrigado, viu, Eduardo? Você vem de uma terra de grandes catibozeiros, né? Aí em Campina Grande, terra de muita gente de ciência, muita gente de Jurema, a quem eu rendo minhas homenagens nesse momento e tomo bênção. Tem aqui Eliane Brandão, de Salvador, Bahia. Que beleza, nossa querida Bahia. Peço bênção a nossos ancestrais que são cultuados na ilha de Itaparica, nossos ancestrais indígenas, porque muitas pessoas, Ronaldo, pensam que tem essa visão distorcida desse respeito ao ancestral africano. Eu quero dizer para eles que no culto a Babá Egungun, lá em Itaparica, tem a presença de Babá Aiô, um Egum Tupinambá, um Egum índio que é cultuado junto com os Eguns, junto com os ancestrais africanos. Então eu quero agradecer a Eliane Brandão, e ela faz aqui uma pergunta: o que é Jurema? Jurema é um espiritismo seguindo a linha do kardecismo? Olha aí a pergunta, Ronaldo. Eliane Brandão, de Salvador, Bahia, pergunta: o que é a Jurema? É uma religião que segue a linha do espiritismo kardecista? Não, Eliane, não. A Jurema é uma religião de matriz indígena, oriunda da pagelança. A Jurema, ela vem do culto aos ancestrais, à espiritualidade, constituída pela visão indígena. Os mestres de Jurema, as mestras de Jurema, são aqueles cultuadores, são aqueles sacerdotes que fazem o apanhado dessa ancestralidade indígena, e dentro desse conhecimento existe essa dinâmica do culto à Jurema, do culto ao conhecimento do índio, a essa pagelança. Então a Jurema não tem nada a ver com o segmento da linha kardecista. Kardecismo, uma religião um segmento ao qual eu respeito, que vem de Kardec, lá da França, né? Dessa visão do espiritismo, o espírita kardecista, mas a Jurema não tem nada a ver com o kardecismo. Podemos seguir para outra, Ronaldo? Pode, com certeza. André Ramos, de Queimadas, na Paraíba. O povo da Paraíba tá muito alegre. Queimadas, né? Eu não passa aqui a pergunta é de Dr. André Ramos. O porquê os ditos mestres não incorporam em festa de orixá? Primeiro, festa de orixá o candomblé é uma religião distinta. A Jurema é uma religião, o culto da Jurema é uma religião de uma visão da pagelança, oriunda da ciência espiritual, da ciência da cultura indígena. A religião de candomblé é uma religião que vem da cosmovisão, que vem absorvida do culto africano, da cultura do negro, a cultura dos orixás, dos inquices, de voduns. Então não tem nada a ver, Jurema, um mestre. Pode até acontecer, isso não é raro, porque eu já presenciei numa festa de orixá uma pessoa incorporada lá de fora, né, e botar para dentro aquela pessoa na hora de Xangô, e não era o orixá Xangô, era Malunguinho. Isso não é uma coisa natural, normal, mas Malunguinho ele se dá a certas atitudes. Então meu pai observou, meu pai de santo, meu pai Brivaldo, saudoso pai, observou que aquele momento ali não era incorporação de orixá, e foi e tirou o salão da Jurema. Então pode acontecer, pode. A espiritualidade ela não pode ter o total domínio de nós meros aparelhos, né? Mas o culto a orixá é um, o culto a Egungun é outro, o culto a Jurema é outro. São cultos distintos: Umbanda, Jurema, Candomblé e Egungun, certo?
Então são cultos distintos. Eu queria que você me passasse outra pergunta aí, Ronaldo. Faço sim. Aproveitando o que o senhor disse, o Carlos Eduardo, ele falou que surgiu uma dúvida. O senhor falou em inquices e ele já tinha ouvido falar em niquices. O senhor sabe o que é? Olha, isso é uma terminologia gramatical da africana, né? Africana. Talvez eu tenha não tenha me colocado corretamente, certo? Voduns, inquices, orixás, isso pertence à cultura africana. Não tem nada a ver com a cultura de Jurema, não. Só esclarecendo um negocinho para ele aqui, Carlos Eduardo, inquices, niquices são como se fosse orixás e entidades cultuadas também no Omolocô. Nós temos aqui uma pergunta, Ronaldo, de uma pessoa do Rio de Janeiro. Posso passar? Pode, com certeza. É Ana Marcélia de Louredo, do Rio de Janeiro. Saudar os nossos amigos aí do Rio de Janeiro, a Adriana Holanda, uma querida amiga que é do Rio de Janeiro, que tem a raiz de Jurema daqui de Pernambuco, que no Rio de Janeiro tem Jurema, viu, minha gente? Tem Jurema e da boa, Jurema e da boa. Saúdo aqui a minha amiga Adriana Holanda e respondendo aqui a nossa amiga Ana Marcelina de Louredo, do Rio de Janeiro. Ela pergunta: Dona Maria Padilha é uma pombagira? Olha, Ana, eu como juremeiro, eu me limitaria em algumas coisas. Olha, Maria Padilha é uma entidade. Maria Padilha representa quase uma dinastia, né? Maria Padilha vem daquela história daquela Padilha que foi amante do Dom de Castela, lá de fora da Espanha, e tem aquela quase uma dinastia, né? Então Maria Padilha é cultuada em muitos terreiros como uma pombagira. E eu conheço terreiro de Jurema que tem Maria Padilha na Jurema, certo? Maria Padilha na Jurema. Isso aí, essa mistura se dá por uma coisa: às vezes a falta de compreensão do sacerdote, às vezes a falta de compreensão, porque eu não diria nem limitação, viu? Eu não falaria limitação do sacerdote, porque quando a gente não sabe, a gente procura aprender, a gente procura pesquisar, certo? Porque eu não entendo nada. Eu sou Naguebá, eu sou o Babalorixá, sou Naguebá. Eu não faço a obrigação de orixá no Queto, porque eu não entendo. Eu tive babalorixás aqui, tio de santo meu, que depois foram pro Queto, tio Mercival, Taramambá, Onim, que era Valdemar, Aú para os dois, pessoas de extrema competência e que faziam rituais de Queto. Eu ia no terreiro de Valdemar, eu ia no terreiro de tio Mercival, mas eu não me arvoro a dizer que faço orixá no Queto, porque eu não conheço, certo? Eu não conheço. Então é como muitas vezes a pessoa querer fazer uma mistura sem procurar, sem pesquisar. Então eu vou me limitar a essa palavra. Quando a gente não sabe, a gente procura aprender, a gente procura saber com um amigo, com a pessoa mais próxima, porque o culto a Maria Padilha é feito dentro da Umbanda com as pombagiras, mas tem pessoas de Jurema que cultuam a Maria Padilha como mestra, e eu não acho errado. Até porque também tem pessoas de Jurema que cultuam ela no caminho de Pombagira. Pombagira é uma entidade, na minha visão, viu, Ronaldo? Na minha visão, a Pombagira, na minha visão, é uma fragmentação do Exu Ponguzila, que é da Angola. E ela é cultuada na Umbanda. Ela foi assimilada pela Umbanda. E como a Jurema é uma grande árvore, né, que cobre muita gente, a Pombagira chegou na Jurema e ficou, né? Mas dizer Pombagira é uma mestra de Jurema, não. Maria Navalha, como já foi perguntado, Maria Navalha é uma mestra de Jurema, é uma pombagira. Se ela é cultuada na sua casa como pombagira, o que é que se pode fazer, né? Mas a história da Maria Padilha, inclusive, eu queria fazer uma ressalva nesse momento e pedir às pessoas
que cultuam Maria Padilha, que a cultuem com amor, que a cultuem com carinho. Maria Padilha é uma entidade de muita força espiritual. E muitas vezes a forma errônea de cultuá-la às vezes prejudica os próprios médios, porque eles se veem limitados àquela forma que eles acham que é, que muitos acham que é. Então procure ver, trate Maria Padilha com amor, com carinho, que Maria Padilha é uma entidade de amor, é uma entidade de muita sabedoria, tem uma força na bruxaria europeia enorme, né? Enorme, tem um conhecimento nessa bruxaria europeia que nada tem a ver com a Jurema, nada tem a ver com a Jurema. Então, cultue Maria Padilha com amor, trate ela com respeito devido, que é uma energia muito forte que se tem dentro dos terreiros. Podemos seguir para o próximo, Ronaldo? Pode sim. Beatriz Costa, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela pergunta: no culto da Jurema é necessário que as pessoas usem peruca e tamanco? Beatriz, o culto da Jurema, ao menos a Jurema que eu conheço, né? Mestre de Jurema e mestra de Jurema não tem a necessidade de usar peruca nem tamanco, né? Até porque o espírito, ele quando vem incorporar, ele vem ser acostado a uma matéria, ele vem numa missão, ele vem prestar uma caridade, ele vem evoluir, porque dentro da Jurema nós não temos esse negócio de elevação como em outros segmentos espiritualistas tem. Tal espírito é mais elevado, não. Dentro da Jurema existem espíritos mais evoluídos, e isso não dá a esse espírito, por ser evoluído, uma conotação de melhor do que os outros. Não é por aí. Ele é evoluído dentro do conhecimento, dentro da sua norma, dentro da sua doutrina. Ele é evoluído dentro dessa energia. Então, o que acontece é que muitas vezes, Beatriz, os médios, eles querem, alguns, não estou dizendo todos, eles querem transpassar os seus desejos íntimos para a sua religiosidade. A verdade é essa, né? Eu não sou dono da verdade não, mas isso é uma observação que é feita pelos antigos. Não sou eu que digo, não sou eu que falo, são os antigos. Pessoas que querem colocar uma saia, né? Alguns querem colocar uma saia, querem colocar uma peruca, querem colocar um tamanco, e o que aquilo vai aumentar, potencializar a força daquele espírito? Em que uma peruca vai potencializar uma mestra Paulina, uma mestra Ritinha, ou uma mestra Ana, ou uma Maria Luziara a trabalhar? Em que ela vai se sentir mais viva? Ela vai se sentir mais humana? Ela vai se sentir mais terrena? Não. Isso aí é uma coisa de médium e doutrina, certo? A entidade, uma mestra para ela trabalhar. Olha, todas as entidades que eu conheço de Jurema trabalham com o pé no chão, todas. Pode ser que um dia aquele médium queira botar um sapato, um tamanco, uma chinela, não sei, né? Aí é a vontade dele, né? Mas que uma peruca e um tamanco potencialize um espírito para que ele possa trabalhar, eu sinto em lhe responder, não. Porque a mestra que trabalha com uma saia de rechilier, ela trabalha com a saia estampada ou com a saia de chita. Isso são muitas vezes conotações das matérias. Certo que muitas dessas mestras viveram em épocas onde as suas formas de vestimenta, no século passado, em 1917, 1920, no início do século XIX, suas vestimentas eram aquelas vestimentas reais, aquelas coisas, muitas delas. Mas se o espírito vem prestar uma caridade, ele não necessita totalmente de vestir aquele médium.
Ele não necessita disso, certo? Ele não tem necessidade daquilo ali. Aqui é um presente que o médium quer colocar, porque eu conheço muitos que querem se vestir de mulher, querem se travestir e usam a hora das mestras das pombagiras para fazer isso. Se a pombagira vem num homem e a pombagira ele tem que vestir saia, não. Ali é uma opção do médium, porque o espírito ele vai trabalhar, ele vai dar o seu recado, ele vai fazer o que ele tem que fazer, sem precisar nem daquela conotação, daquela roupa chique. Dentro da Jurema, nós observamos que mestras, eles gostam muito de cores, pela energia da própria Jurema, que é uma energia de cores da natureza, o verde, o azul, a mistura de cores. Se aquele médium se acha em condições de botar uma saia, é um direito dele, ele pode botar uma saia, mas que seja obrigado, não é obrigado. Eu tenho certeza que a mestra Ritinha ela vai descer num aparelho homem, ela vai acostar no aparelho homem, prestando caridade a uma pessoa com um homem com a calça comprida na camisa. Isso em maneira nenhuma potencializa o espírito. É uma vaidade de matéria, certo? Nem tampouco a média mulher, ela recebe uma entidade masculina, ela é obrigatório que ela bote uma calça? Não. Ela bota porque é uma forma que ela quer cultuar, é uma forma, a gente respeita, nós temos que respeitar, mas que isso em nada potencializa o grau de força desse espírito, certo? Podemos passar para outra pergunta, Ronaldo? Posso fazer uma daqui? Pode. Aqui no WhatsApp estamos recebendo aqui e você pode passar daí também. Tá certo. O Jorge de Oxalá, ele pergunta assim: a mesma entidade, seu Zé Pilintra, é cultuado como Exu na Quimbanda? É o mesmo mestre Zé Pilintra da Jurema? Depois, se o senhor deixar, eu vou dar uma pitadinha nessa pergunta. Pois não. Mas pode começar a responder o senhor, tá? Pode ficar à vontade aí. Não, o senhor responde e aí eu só dou uma pitadinha nela. Não, eu queria pedir a você, Ronaldo, para que você já adiantasse enquanto eu tomo um pouquinho d'água, que eu estou muito gripado aqui. Eu também estou gripado, mas tudo bem. Pode deixar que eu vou dar o meu pitaquinho aqui. É o seguinte... Passa a introdução aí. Tá. O senhor José Pilintra, tá? É uma entidade que eu conheço bem, porque eu trabalho com ele, tá? E ele costuma dizer assim: o seu Zé Pilintra, ele é uma entidade que ele tem um trono por si próprio. O seu Zé Pilintra, ele vai em igreja, ele vai na Umbanda, ele vai no Candomblé, ele vai na Quimbanda, ele vai na Jurema, ele vai no Catimbó, ele vai aonde precisarem dele. Ele está sempre aonde for necessário, tá? Mas sempre seu Zé Pilintra, tá? O seu Zé Pilintra, tá? Eu aprendi com ele, com o Zé Pilintra que eu trabalho, tá? Que ele não é Exu, mas se precisar vir numa gira de Exu, ele vem sem problema nenhum, mas ele não é Exu. Falei alguma besteira? Não. Eu só quero cumprimentar o seguinte. Eu observo muito essa história do Zé Pilintra.